E vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz após a vitória do Flamengo no Maracanã. Um primeiro tempo muito feio, muito ruim, mas o segundo tempo o Flamengo veio um pouco melhor, com um time que foi colocado a campo misto pelo técnico Felipe Luiz, não com todos os titulares. Conseguiu uma vitória gigante, que eu posso falar assim, porque reassume a liderança do Campeonato Brasileiro, com gols de Bruno Henrique 2 vezes e Arrascaeta com um golaço de falta. Mas olha só o que o Felipe Luiz ele falou nessa entrevista coletiva. Acompanha aí. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Com essa vitória o Flamengo reassume a liderança, fica na expectativa pelo jogo do Palmeiras amanhã. E eu queria abordar com você o próximo duelo contra o São Paulo, por ser um jogo tão grande também, só que ele vai ser realizado na Vila Belmiro. Você acha que isso, de certa forma, pode tirar um pouco o São Paulo da zona de conforto para não jogar no Morumbi? E o Flamengo pode ter algum benefício nesse sentido de estar jogando num campo que o São Paulo não joga como mandante, num jogo que o Flamengo precisa muito ganhar para seguir ali na briga pelo título também? Bom, acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila que nós, né? Eles jogam mais lá do que a gente. Mas acontece, nós muitas vezes também levamos para Brasília alguns jogos, nos sentimos confortáveis em Brasília, por exemplo, porque estamos mais não acostumados, mas já fomos mais vezes. Então, e também porque o maior número de torcedores muitas das vezes são nossos. Então, não sei como é que vai ser a distribuição dos ingressos lá, mas faz muita diferença quem tem a maioria da torcida ou a torcida que canta mais. Isso, mas claro que não é a mesma coisa para o São Paulo jogar como jogar no Morumbi, com certeza muda, é diferente. E desculpa, e mesma coisa quando a gente não joga no Maracanã também não é a mesma coisa. Boa noite, Felipe. Aqui, Eric Viana, do Mundo Bola Flamengo. Te perguntar sobre as finalizações. O Flamengo chutou 10 vezes de fora da área, é uma coisa que a torcida pedia bastante. Você já falou um pouco que isso tem muito a ver com mais os jogadores do que um pedido seu. Queria saber se você tem cobrado mais para essas finalizações de fora da área acontecerem. É a mesma coisa também para as cobranças de falta, que 7 meses depois o Flamengo volta a marcar de falta com a Arrascaeta. Se tem treinado também essas cobranças mais. Obrigado. Bom, sobre o chute de fora da área, eu penso muito, primeiro, como você falou, nas características dos jogadores que estão no campo. Tem uns que são mais chutadores que outros. E principalmente os espaços que o adversário deixa para que você chute. E uma das coisas que o esporte deixa esse espaço na frente da área muitas vezes para que você chute. Foi assim que o Fortaleza fez gol neles, e alguns outros times tiveram possibilidades. O São Paulo fez gols neles também, assim, de fora da área, de rebote. Então isso acaba acontecendo naturalmente, os jogadores sentem mais confiança para chutar. Eles treinam chute todas as semanas, faltas nem sempre, uma sequência de jogos não, mas que o gol de falta tenha entrado, muitas vezes assim, fazemos gols de bola parada, ou de bola rolando, ou de cruzamento, ou de chute fora da área, mas normalmente 1, 2 gols por jogo. Então passam 2 meses, ou 3, 4 meses, e vocês falam, poxa, mas faz tempo que não faz gol de fora da área, ou faz tempo que não faz gol de falta. Não dá para fazer gol de todos os tipos, todos os jogos, né? Os gols vão se revezando muitas vezes. O importante é que temos capacidade para fazê-los, né? Com jogadores determinantes como temos. Felipe, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Coletiva passada você mencionou que você ia aproveitar esse jogo para recuperar a confiança de alguns jogadores, né? Você considera que o objetivo foi alcançado? E a gente também sabe que você é um cara que é estudioso, metódico, gosta de mergulhar muito no futebol. E apesar de estar pensando sempre no próximo jogo, como você repete para a gente, mas você está tentando alcançar ou aumentar o seu repertório como técnico de alguma maneira nesse período, principalmente que vai anteceder esse mês de Libertadores, finais importantes, conclusão de temporada? Tipo, está assistindo alguém, estudando alguma questão, algum nó que você está tentando desatar no seu próprio repertório como treinador? Então, eu estudo todas as semanas, assisto jogos das equipes que eu acho que me servem como modelo, para que eu possa também pegar ideias e soluções dependendo das equipes, dessas equipes europeias ou mesmo aqui brasileiras que enfrentam essas situações durante a semana e sempre nos dão algumas ideias e algumas aportações ao nosso repertório, nosso modelo de jogo. Muitas vezes, já escutei falar, que nosso time joga de forma igual. Isso para mim é o maior elogio que eu posso ter, porque isso quer dizer que o time tem identidade.
mas nunca é assim, porque sempre são muitos ajustes em função do plano de jogo, que muitas vezes passa desapercebido para o olho do torcedor, mas existem muitas variações dentro do próprio jogo que vão acontecendo, que faz com que nosso time seja muito difícil de ser marcado e pressionado. Então, evoluir sempre dá tempo. Aí eu esqueci o que... Bom, acredito que sim, que todo mundo sai fortalecido depois de uma vitória de 3-0. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. De hoje até a final da Libertadores, o Flamengo vai fazer 7 jogos. Já fez o primeiro hoje, né? Porque provavelmente o jogo contra o Galo vai ser na terça-feira anterior lá em Minas. Como você está projetando esse caminho? Queria que você falasse também sobre o adversário que agora está definido. Mais um super clássico agora para definir quem vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. E, em cima disso, nessas rodadas que vêm pela frente, você acredita que é possível o campeão brasileiro ser definido antes da final ou é algo que vai ficar para as 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro? Sou muito ruim em fazer previsões. Se quem faz previsões acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos e estão todos com problemas. Nunca dá para prever essas coisas. Então o que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Está muito longe da final, sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo, e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão, é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou, né, que está na tua cabeça agora o próximo jogo contra o São Paulo e o Bruno Henrique acabou sendo suspenso, está fora. E nessa briga, enfim, a gente tem visto nos últimos 2 jogos, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, o Juninho ganhou alguns minutos. Eu queria saber, no início do ano, o Juninho veio como um jogador para brigar ali por posição, acabou não acontecendo, ele não jogava desde agosto, antes desse jogo contra o Fortaleza, por exemplo. E o que aconteceu em relação ao Juninho? Foi adaptação? Foi algum erro de avaliação? Enfim, por que o Juninho não está tendo mais oportunidades nesse momento também sem o Pedro? Primeiro porque o fator número 1 para o jogador se colocar no campo, porque são eles que se colocam, é a performance individual. Então, nós tivemos aí uma ascensão, uma conquista da titularidade do Pedro nesse caminho todo, onde o Juninho, o Wallace, Bruno, todos eles foram perdendo espaço nesse momento. E com o espaço também a confiança, né? Então, sempre tento, de uma certa forma, quando eu posso, dar minutos, porque pelo que eu vejo durante a semana também vai me dando muitas informações para o que eu posso esperar do jogo. Essas informações eu tenho, vocês não. E muitas vezes as escolhas dos nomes não são agradáveis aos olhos e ouvidos dos torcedores, mas são porque também eu faço o que eu acredito que seja melhor para a equipe, dependendo do que eu vejo durante a semana e durante os treinos e os jogos, né? Então, o que aconteceu foi isso, não teve a sequência necessária, nunca conseguiu a confiança que precisa para poder performar e se colocar no time de forma unânime. Então, isso não aconteceu e só depende dele. Felipe, aqui. Felipe, na quarta-feira, você deu um recado para a torcida e pediu para que a torcida hoje viesse para o Maracanã e tivesse um comportamento de apoio ao time. E a gente percebeu que desde a hora que começou o aquecimento do goleiro, a torcida cantando sem parar. E apesar de alguns erros no primeiro tempo, nenhum jogador foi vaiado, todo mundo foi aplaudido e a torcida cantou os 90 minutos. Você acha que a mudança, até para as coisas que deram certo no segundo tempo, tem muito a ver com esse comportamento da torcida também, que comprou a sua ideia de vir para o Maracanã para poder apoiar, de dar a mão para o time, levar o time para a vitória, que era muito importante para essa fase do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Excelente pergunta. Eu não tenho dúvida que a torcida hoje foi um fator determinante nessa vitória. E vou explicar o porquê. Porque quando entra no campo jogadores que não estão no seu melhor momento de forma, como, por exemplo, todo mundo sabe, Lino, Bruno Henrique, que não estão com a confiança elevada, né? O próprio Plata, que vinha de uma expulsão, que vinha que fez para mim um excelente jogo contra o Racing, mas a expulsão afeta a cabeça de um jogador.
eles não receberam a cobrança que costumam receber com a torcida do Flamengo. E isso é importante que a torcida saiba que eles foram determinantes, o torcedor, falo, determinantes, na recuperação desses jogadores no decorrer do jogo. Porque eles vão tocando na bola, o Lino começou errando, a gente já sabia que ia acontecer isso, mas ele foi, conforme foi passando o tempo, ele foi recuperando bolas, foi defendendo, foi se encontrando melhor e foi voltando a ser o Lino. Por que não podemos falar um jogador desse preço, pegar e botar na gaveta, não botar mais esse jogador, porque vai ser vaiado. Então, esse é a capacidade que o torcedor tem em cima dos jogadores. E eles fizeram isso. Então, conforme foram passando os minutos, os jogadores foram melhorando e acabaram fazendo gol. E acabaram fazendo, o Bruno Henrique, no caso, né? Acabou fazendo gol, acabou recuperando toda a confiança, o Lino acabou jogando muito bem, sendo muito importante até o final do jogo. E esse era meu objetivo. Como eu falei na outra coletiva, não quero nunca ensinar o torcedor a torcer. Cada um faz o que quer, mas gostaria que o torcedor entendesse a potência e a capacidade que tem na hora de mudar a performance de um jogador. Então eu estou muito feliz, primeiro também porque lotou 70 mil pessoas no Maracanã. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Parabéns pela vitória. Você citou alguns jogadores aí que fizeram uma boa partida. Eu acho que o jogador que, na minha avaliação, foi muito bem hoje foi o De La Cruz, que volta a ser titular, né? Teve a lesão do Jorginho. Eu queria saber de você como que está o De La Cruz fisicamente. A gente sabe que ele teve alguns problemas ao longo da temporada e acabou que o Flamengo também contratou outras opções ali para o setor do meio campo, aumentando a concorrência no meio ali. E o De La Cruz acabou perdendo um pouco de espaço, mas é um jogador que tem uma qualidade enorme, que hoje fez uma grande partida, aproveitando também como que está o Jorginho, se tem algum prazo para o retorno dele. Obrigado. O Nico, como eu falei para vocês nas outras coletivas, na minha visão e pelo meu conhecimento, o Nico é um jogador que, com sequência de treinamentos, ele performa do nível de clube grande europeu. É um jogador muito diferente. Mas várias coisas foram acontecendo antes do Mundial, com a lesão dele do joelho, num sacrifício que ele estava fazendo, e depois ele perdeu essa capacidade de somar treinos. Depois ele teve uma sequência de jogos onde forçou ainda mais, depois entrou processo gripal no meio. Então foram vários detalhes que foram tirando ele desses minutos de treinamento, essa sequência importante para a capacidade física dele, e ele acabou não tendo a sequência e nem podendo competir por posição. Mas o Nico, que todos conhecemos, com ritmo, bem treinado, é um jogador top. E hoje conseguiu voltar a somar minutos e se sentir bem dentro do campo, que é uma coisa importante para o jogador. E o Jorginho, nada muito grave, mas temos que ir com cautela. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, entre suas mudanças hoje, você colocou o João Vitor no fim do jogo, acabou entrando na vaga do Léo Pereira, e eu queria saber de você como é que você está enxergando essa questão do zagueiro reserva, né? Porque na maioria dos jogos do ano você tinha o Cleiton como opção, junto do Danilo, do Léo Pereira e do Léo Ortiz. O Cleiton até entrou contra o Bahia. Hoje você coloca o João Vitor para jogar e recentemente você botou até o Iago na lista de relacionados. Como é que você está enxergando essa situação dos zagueiros da base, dos zagueiros mais jovens, podendo ajudar mais aí na sua equipe? E como é que você avalia o jogo do João Vitor hoje? Teve até um lance que você aplaudiu ele quando ele acelerou um pouco o jogo. Obrigado. O João, todo mundo sabe que a qualidade e do carinho que eu tenho pelo futebol dele. Ele estava no Mundial Sub-20, por isso não estava presente no jogo contra o Bahia. E eu repito a mesma coisa que eu falei do Juninho. Para mim é performance, e do que eu vejo durante a semana. E o João não baixa um segundo. Então optei por dar minutos para ele nesse jogo de hoje, porque estamos com o Léo Ortiz com problemas no tornozelo. Fez também um sacrifício muito grande. E é importante para mim que ele tenha minutos e se sinta jogador profissional, se sinta partícipe do que está acontecendo no campo, porque em qualquer momento podemos precisar, e ele vai ser o jogador da sequência, pela performance dele no dia a dia. Felipe aqui, boa noite, tudo bem? Júlio Miguel Neto, Diz Fla e S1 Live. Felipe, você fala que sempre estuda muito, jogo após jogo, né? Mas não tem como não perguntar essa situação do Pedro, porque o que passa para a imprensa e para a maioria do torcedor do Flamengo, que ainda é uma grande incógnita, né? Essa situação dele do antebraço, em relação à sua calcificação, e se ele vai estar apto ou não só para a final da Libertadores, mas tem jogos importantes no Brasileiro, tem um campeonato importante
em curso, que é o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, nesse primeiro momento, se o Palmeiras não vencer amanhã, retoma a liderança. Eu queria perguntar para você em relação ao jogo de hoje, né? Você colocou o Bruno mais avançado. Já passa pela sua cabeça, você que é um cara estudioso, começar a avaliar a possibilidade de não ter o Pedro na Libertadores e ter essa peça-chave para o jogo contra a equipe do Palmeiras na Libertadores? Eu estou falando em relação à Libertadores, tem os outros jogos, mas já para ter uma base de caso você não ter o Pedro disponível. E o Plata? Plata foi expulso. O Pedro, uma fratura óssea, eu não sou médico, né? Mas eu já quebrei as duas pernas, já quebrei o braço, já quebrei a mão, tudo que é osso. São 6 semanas. Então, está muito, muito ajustado para o Pedro chegar nessa final. Mas também tendo em conta a recuperação tão acelerada que ele teve com o joelho, e acelerada não, tão perfeita, né, como ele teve com a do joelho, e ele é um homem de fé, todos acreditamos que ele possa sim conseguir essa proeza, né, mas sem colocar prazo, sem colocar nenhuma pressa no jogador. Ele primeiro é a saúde e que ele esteja bem recuperado para poder performar, que é o mais importante. E o Bruno hoje jogou onde ele jogou em 2019 praticamente o ano inteiro, com ele e o Gabi na frente, o Arrasca na ponta esquerda e o Ribeiro na direita. Essa, para mim, é a posição dele. Por mais que me digam o contrário, onde eu vejo ele poder fazer a diferença. Que ele chega bem na área, tem bom cabeceio, ataca bem espaço. E quando está com confiança e está bem, é um jogador... como é que eu poderia dizer? Ele e o Arrasca são lendas históricas do Flamengo e temos que agradecê-los. Felipe, boa noite. Bruno Castanha, de Papo Futebol Clube. Felipe, hoje o Flamengo teve mais um jogador expulso, né? Nos últimos jogos sempre vem rolando a expulsão, algumas justas, outras não. Mas eu queria saber do critério, né? Você, a sua opinião sobre a questão do critério ou a falta dele nos jogos, porque a gente vê às vezes jogadas semelhantes e aí não é expulso, no outro jogo é. No caso da expulsão do Everton, hoje da semana passada, do jogo do Palmeiras e Cruzeiro, o VAR chamou o árbitro que não quis expulsar. Como é que fica também para o jogador, né? Cada jogo, sem saber também qual o critério da arbitragem, o que vai fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Obrigado. Foi justa a expulsão? Eu não vi o lance. Foi justa? Foi justa. Foi justa a expulsão. Tu não achou? Ok. Bom, o que eu escutei foi que reconheceram um erro no jogo do Palmeiras e se corrige. Nenhuma jogada é igual, mas começaram a aplicar e dali para frente. Então, entra nessa correção e o que eu tenho que fazer é tentar que meus jogadores também não sejam expulsos, né? No caso, o Everton foi sem nenhuma intenção de ser expulso. É um jogador que não é nada violento e uma pena que vamos perdê-lo para o próximo jogo também. Aqui é Felipe, boa noite. Marcos Martins, aqui embaixo. Marcos Martins do Canadá QCRN. Parabéns pela vitória. Você falou que muitas das vezes a escalação pode não agradar ao torcedor, né? Eu queria te perguntar especificamente sobre o Matias Vinha. Você falou sobre performance individual, mas você também fala muito sobre a questão de adaptação ao sistema de jogo também, para cada jogo. Tem a questão física também de um jogador como o Vinha, que ficou muito tempo afastado dos gramados por uma lesão gravíssima. Como é que está a tua análise em cima do Vinha? Ele não vem recebendo tantas oportunidades, tanta minutagem. Como é que está a análise em cima dele? Está competindo por posição com o Ayrton. E nesse momento, para mim, tanto o Alex, que agora está jogando, o Alex, temos um cuidado muito especial com ele, está jogando de uma forma incrível. O Ayrton, sempre que joga, tem jogado muito bem, segundo aos meus olhos, né? Eu sei que parece que o Ayrton nunca joga bem, nunca para o torcedor, mas para mim, sim, faz tudo exatamente o que eu peço para ele fazer e cumpre toda a função que eu peço para ele desempenhar dentro do campo. E o Vinha está brigando pelo espaço dele, como você bem falou, vem de uma lesão muito séria, se esforçou muito para estar nesse momento, eu sei disso, e hoje eu tinha pensamento em dar minutos para ele também, mas a saída do Carrascal no começo do jogo e as circunstâncias que foram acontecendo no jogo, acabou que optei por continuar com o Ayrton até o final. Mas é um jogador que eu tenho em conta e que sempre será importante para a gente, e que assim que precisar, eu sei que ele vai estar pronto. Felipe, aqui é Natália Brasil da Rádio Roquete.
Eu sei que a gente está falando do brasileiro, você já falou que falta muito até o jogo da final, mas eu queria te fazer uma pergunta. Se você assistiu o jogo do rival e se fazia diferença para você ser um ou outro do que foi. O Palmeiras tinha um placar muito grande para fazer, havia possibilidade da LDU ser a finalista. Então, eu queria saber esse aspecto pessoal seu, se fazia diferença quem está lá do outro lado. Assisti. Como eu falei para vocês, sem âmbito tático, só seguindo a bola, para descansar bem a cabeça. E o Palmeiras passou de forma merecida. Estão os dois melhores da América do Sul, fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. E é isso. É maravilhoso que podemos ter essa oportunidade de estar vivendo esse momento. É um privilégio muito grande estar vivendo esse momento. Então vamos desfrutar. Nós, Flamengo e Palmeiras, com certeza vamos desfrutar desse momento único que é jogar uma final de Libertadores nesse nível. Bebi. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Na rodada passada e nessa rodada, o Flamengo jogou antes do Palmeiras. E nas próximas 3 rodadas, o Flamengo também vai jogar antes do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Alguns técnicos já disseram publicamente que preferem jogar depois, porque já sabem mais ou menos o resultado do adversário. E outros também já disseram que preferem jogar antes, porque entram sem pressão no jogo. Como que é o pensamento do Felipe Luiz com o Flamengo jogando antes do maior concorrente pelo título do Campeonato Brasileiro, pelo menos nessas 5 rodadas aí, as duas uma passada, essa e as próximas 3? Não tinha pensado nisso, mas o que eu me preocupo muito é pelo tempo de recuperação entre jogo e jogo. Por exemplo, como eu falei para vocês, nós tivemos 3 dias para preparar o jogo do Botafogo até o Racing em casa, e isso para mim foi muito ruim, mesmo sendo antes do Palmeiras. Porque para mim o jogo do Botafogo tinha que ter sido no sábado, para eu ter 4 dias para preparar o jogo do Racing. E aí o Palmeiras também teria jogado no sábado, né? Mas não aconteceu dessa forma. E isso é a única coisa que me preocupa, que agora, por exemplo, nós vamos ter 4 dias para preparar o jogo do São Paulo, e isso já é um tempo razoável de preparação. Dá tempo de treinar, porque enquanto nós, contra Fortaleza, tivemos 2 dias, o Fortaleza treinou a semana inteira. O Vasco, nós treinamos 2 dias, ou nem treinamos, recuperação, o Vasco teve a semana inteira. E foram vários jogos assim. E se me dão 2 dias só de recuperação, é muito difícil. Então eu sempre me preocupo por ter essa diferença entre agora sábado e quarta. Tá? Ok, aí eu não tenho o que reclamar. Mas quando são 3 dias, realmente é apertado até a nível de fadiga mental, tática mesmo, para poder ajudar os jogadores. Ok? Obrigado.